Vamos lá então. Bom dia, tudo certo agora? Hoje a gente está entrando na nossa, tecnicamente, antepenúltima aula, né, que é a aula 8, tem a 9 e a 10 ainda. E essa aulinha é uma aula bastante especial, porque é a aula que entra na parte confusa, difícil, naquele terreno pantanoso da stack, mas tudo é uma falsa impressão, acredite. Porque nada mais é do que a interpretação da stack básica que a gente tem feito, e vocês vão ver que com a mesma tabelinha MV, a gente continua fazendo todas as questões, é fato. Então não se assustem, fiquem seguros. Vamos dar uma olhadinha nesse início nos casos especiais da estequiometria, que são quatro formas de interpretação de stack, digamos assim, que confundem um pouquinho mais, atravancam um pouco mais as resoluções em estequiometria. Eu quero começar aqui falando para ti sobre o grau de pureza. Então vamos colocar aqui, ó, casos especiais da estéquio na nossa aula 8. Casos especiais. Ok? O primeiro caso especial da estéquio é justamente o grau de pureza. Esse aqui é muito fácil, é o mais simples de todos, sem sombra de dúvidas. Grau de pureza. Ele diz respeito a coisas que são bastante compreensivas, assim, de fácil compreensão, né? E cotidianas também. Por exemplo, vamos supor que vocês olhem para um anel que tu tem de ouro. Esse anel não é de ouro puro, esse anel tem 75% de ouro. Esse é o grau de pureza desse anel. Se tu olha, por exemplo, uma biju e ela é folhada, sei lá, prata, folhada ouro, tu sabe que não é ouro puro, tu tem um grau de pureza naquele material. E o grau de pureza vai indicar, efetivamente, a quantidade de uma substância em questão. Isso é muito comum nos minérios. Os químicos conseguem descobrir grau de pureza nos minérios que geram, digamos assim, a obtenção de certos materiais importantes. Como, por exemplo, a bauxita. Vou dar um exemplo que é super clássico aqui para nós trabalharmos o grau de pureza. A bauxita, que é uma pedrinha que nós vimos lá nos óxidos na aula 6, bauxita, ela é um minério do qual se extrai o alumínio. É uma pedra, né, mais avermelhadinha assim, e dentro dessa pedra tem um monte de coisinhas metalizadas, como a gente viu lá na aula 6. Agora me fugiu a página, mas está ali no livro. E dentro dessa pedra, com essas coisinhas metalizadas, existe uma substância chamada alumina. Então, quando um técnico ou alguém que trabalha, manufatura, trabalha na siderurgia, vai extrair o alumínio da bauxita, ele sabe que a massa de bauxita não é uma massa com alumina pura. Ela tem uma pureza em alumina de 50%. Ó, ela tem 50% de pureza em alumina. De pureza em alumina. Pureza em Al2O3, ou seja, a alumina, que é a substância de interesse para fazer alumínio. Então, se tu tem 50% de pureza em alumina, significa que se eu quero obter, por exemplo, preciso obter 100 gramas de alumina, eu não posso pesar 100 gramas de bauxita. Porque se 50% disso apenas é alumina e eu quero 100 gramas, eu vou precisar pesar o dobro. Ou seja, se eu pesar 200 gramas de bauxita, sendo que 50% é alumina pura, eu vou obter os 100 gramas desejados, que é de meu interesse. Então, isso significa pureza. É o quanto tu tem de substância pura dentro de uma amostra, que é uma misturinha que tem várias outras substâncias. As outras substâncias são chamadas de impurezas. E as impurezas não são do nosso interesse. Então, aqui nesse caso, eu vou ter 50% de impurezas. Sempre numa conta, pessoal, vocês devem descartar as impurezas. As impurezas nunca são do nosso interesse. Então a gente pode esquecer as impurezas, pois elas não vão reagir. Impurezas. Ou seja, são inertes. Sempre lembra disso, ó. As impurezas são
inertes, ou seja, não são reativas. Inertes. Eu vou descartar completamente a existência das impurezas, ok? Vocês jamais vão calcular nada com impureza, só trabalhem em cima da pureza. É assim que funciona. Então, repito, se essa pedra, por exemplo, tiver 1 quilo e ela tem 50% de pureza, significa que 50% de 1 quilo, ou seja, 500 gramas, condizem com a substância de interesse, que aqui no caso, para mim, é a alumina, é a substância importante. Então, em poucas palavras, para deixar assim mais claro, a pureza indica, basicamente, a quantidade de substância de interesse que tu tem numa amostra. Ó, o grau de pureza, a pureza determina a quantidade de uma substância, a quantidade de uma substância, quantidade de uma substância de interesse, que a gente quer saber, numa amostra. Substância numa amostra, ok? Numa amostra. Transgredindo um pouquinho o português. Amostra. Saúde, querido. Assim, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui no quadro um exemplo para fazermos juntos, para vocês praticarem pureza, que é uma espécie de questão super fácil, super simples, e que as provas adoram cobrar, assim, a URGS em particular é apaixonada por pureza e reagente em excesso e limitante. São as duas que a URGS mais cobra, assim, se fizermos um levantamento de ocorrência. E o Enem, como ele torna a STEC um pouquinho difícil muitas vezes, ele cobra mais a parte de rendimento. Né? Eles adoram rendimento lá no Enem e misturar todos os casos particulares ou especiais da STEC. Então eu vou te convidar a fazer aqui comigo essa questão. Tá? A questão está ali na página de número 83 e ela fala o seguinte. Eu vou ler com vocês, está aqui a pergunta da questão. Ó. Uma amostra de meio quilo de calcário. Já começamos errado. Porque se tu começou a ler isso, sem a tua poli 05 já pronta, engatilhada na mão, sublinhando meio quilo de calcário, a gente já errou a questão. Porque tu sabe o que tu vai fazer? Tu vai ler 3 vezes a mesma questão. E olha que eu tirei o contexto dela. E aí a gente está errado. Porque nós precisamos jogar com o tempo que nos é dado. A primeira coisa para sermos bem estratégicos é marcar as palavras-chave, os princípios de desenvolvimento da questão. E meio quilo de calcário é um destes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar meio quilo de calcário, como está no quadro. E depois com 80% de pureza, porque isso é muito importante. Feito isso, a gente vai continuar a nossa marcação, marcando a pergunta da questão. Qual a massa, ou calcule a massa, de cal virgem, e aí vem uma palavrinha muito importante, que tu não pode esquecer, que está aqui bem grande no quadro agora, obtida. Porque se tu não souber o que é cal virgem, pelo menos tu sabe uma coisa, que ele foi obtido. E se ele foi obtido, ele tem que estar no reagente ou no produto? No produto. Ah, mas e como é que eu vou saber? Pode ser o CO2. Gás carbônico é cal virgem, pessoal? Não, disso eu tenho certeza. Então, com esses detalhes, a gente consegue desenvolver muito mais a questão. Tudo bem? Então, vamos ler e vamos tentar interpretar. A diferença dessa questão aqui para a questão da prova é que na prova vai ter um contexto, que vocês não precisam ler. Tu pode ir direto para essa última frase. Ele te dá meio quilo de calcário com 80% de pureza. Antes de pensar o que fazer com esse dado, o que a gente tem que desenvolver? Tabelinha MMMV. É a primeira coisa. Eu não vou preencher toda ela, senão agora a gente já está com um certo grau de experiência, vocês já fizeram ali mais de 10 questões de tema, já fizemos alguns exemplos na aula passada, acho que já é tempo suficiente para a gente não preencher toda a tabela, né? E direto nas informações importantes. Ele me deu
meio quilo de calcário. Quilo é mol, molécula, massa ou volume? Massa. Então tu vem aqui na tabelinha MMMV e tu faz uma marcação na massa. Calcário. Se o calcário sofreu uma reação, só quem sofre alguma coisa num processo químico é o reagente. Então esse é o calcário. Então a gente vai precisar fazer isso aqui, ó. A gente precisa dessa informação aqui. Essa informação é obtida na tabela periódica. Eu vou até a tabela e vejo que o cálcio pesa 40, o carbono pesa 12 e o oxigênio 16 vezes 3. Isso vai me dar 48 mais 52, 100. Uma forma de ver se vocês estão mesmo, queridos, fazendo exercício ou não, é a massa do calcário. Porque o calcário é uma das substâncias mais populares da estequiometria. Então, vai aparecer calcário com tanta frequência que a gente já sabe de cara que o calcário vai ter massa de 100. Então, 100 é o primeiro número que eu vou usar aqui nessa minha regrinha de 3. Agora eu vou precisar de um outro dado. Qual é o outro dado que eu vou jogar, né, nessa regra de 3 para poder fazer estabelecer uma referência? Bom, eu me perdi, eu tenho, sei lá, déficit de atenção, eu não consigo focar. Pois é, se tu marcou direitinho as palavras-chave na primeira leitura, tu já sabe onde ler novamente a questão. Por exemplo, calcule a massa de cal virgem. Então eu quero falar de massa de novo, portanto eu venho aqui na minha tabelinha MMMV e marco massa. Massa, eu só quero saber de massa. Mas de quem agora? Cal virgem. Como é que tu sabe que esse é o cal virgem? Porque ele foi obtido. Tá, e agora o que eu faço? Ó, linha coluna. Esse é o valor que eu vou precisar descobrir. Tá, e como é que a gente faz isso? Cálcio pesa 40, oxigênio 16, 56. Então, o valor de massa de cal virgem é 56 gramas. Assim. Vezes 1, porque a gente tem 1 mol dele ali na reação. Então, essa tem que ser a primeira linha da regra de 3. Se não for, pessoal, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo errado. Então, eu vou pegar essa linha e vou extraí-la e vou colocar aqui embaixo. Ó. Vou pegar ela e vou colocar aqui embaixo. Ela vai ser a primeira linha da minha regra de 3. Está aqui. Ó. Se 100 gramas, 100 gramas de calcário, caco 3, tá? Fazem 56 gramas de CaO, pronto. Essa é a primeira linha da minha regra de 3. E a segunda linha da regra de 3 eu já consigo montar também, porque eu tenho o meu X. A pergunta é qual a massa de cal virgem. Então aqui vai o X da minha questão. Tá vendo? Ó, X gramas de cal virgem. Ok? Dessa forma. Tá, mas e a outra informação aqui da regra de 3? O que eu boto aqui? Aí vem o caso especial. Vocês não podem colocar aqui a informação direta que tu tem lida aqui em cima. Meio quilo de calcário. Porque esse calcário não é puro. E se ele não é puro, eu não posso colocar 500 gramas ali, por exemplo. Eu preciso descontar essa impureza. E se ele tem 80% de impureza, olha como é que a gente faz. É bem fácil, vou mostrar aqui para ti. A pedra total pesa meio quilo. Meio quilo. Ó, meio quilo. Meio quilo condiz com 500 gramas. Ok? 500 gramas é 100% do que eu tenho. Como a pureza é de 80%, a resposta aqui vai ser igual a X. Ah, como é que eu faço essa conta? Pessoal, uma coisa que muitas vezes eu percebo é que muita gente não pensa por diferença. 80% é 20% a menos 100. Vocês vão pegar vários exercícios que os números são super quebrados. E quem fez pensando já nisso. Eles são quebradinhos porque são de 90%. E 90%, por exemplo, é 100% menos 10%. Então começa a pensar por diferença, tá? Não faz assim, ó, esse vezes esse dividido por esse. Tu
tu vai ficar muito limitado. Se tu pensar só assim, lembra que todo mundo do teu lado ali, que está também bem preparado como tu, já está pensando diferente. E não pode, a gente não pode ficar para trás. Aqui, em hipótese alguma. Essa é uma questão que tem que te projetar e não te puxar para trás. O que tá falando? Pessoal, quanto é que dá 20% de 500? 20% de 500. Ah, é muito difícil. Quanto é que dá 2 vezes 5? 10. 100. 100 é 20% de 500. Então, daqui para cá, a gente vai descontar 20%. Tu vais descontar 100 gramas. E 500 menos 100 dá quanto? Ah, eu achei muito mais fácil multiplicar 8 por 5, porque 8 por 5 dá 40, dá 400. Aqui, querido. Nesse caso, que os númerozinhos são bonitinhos, tu vai ver exemplos que são mega quebrados, onde tu vai assim, ó, quebrar para fazer isso. Acredita em mim. Tu vai perceber nos testes de fixação. Eu os fiz, por isso que eu estou falando isso. E aí vocês vão perceber que tu vai te matar para achar a continha e é só descontar um 10%. Só descontar um 30% às vezes. Então, se tu ativa o modo diferença. Meu Deus do céu, tua vida começa a mudar, porque tu não vai perder tempo com continhas. Tudo bem? Então, a resposta aqui vai ser 400 gramas, que é a mesma coisa que 500 menos 20%. Tudo bem? 400 gramas. Esses 400 gramas, ó, eu vou colocar aqui embaixo da minha regra de 3. 400 gramas de carbonato de cálcio. Pronto, tá aí a minha continha. Tá aí, como é que eu faço essa conta agora? Ninguém vai fazer multiplicação. Ninguém vai multiplicar em x. Daqui para cá aumentou quantas vezes, pessoal? Daqui para cá tem que aumentar quantas vezes? 4 também. Então tu vai fazer 56 vezes 4. 6 vezes 4 dá 24. 5 vezes 4 dá 20, mais 2, 224 gramas. Pronto, resposta da questão. Se essa questão cair em prova, por incrível que pareça, uma parcela muito grande de concorrentes vai errar. E no caso, não vai incluir vocês. Tudo bem? Eu me fiz entender, queridos, tudo bem? Então eu vou colocar aqui para ti, né, 224 gramas de resposta. Pode colocar lá, 224 gramas de resposta. Então, esse é o primeiro caso particular, ou especial da estequiometria, que é chamado de pureza, grau de pureza. Ele é muito cobrado pela URGS, a URGS adora, digamos assim, o top of mind dos casos da URGS. Ela sempre vai cobrar pureza com reagente em excesso e limitante, ok? Vamos agora, todo mundo entendeu isso, pessoal? Eu me fiz entender, alguém teve alguma dúvida nesse exemplo? Sim ou não? Tranquilos? Ok. Então, vamos para o próximo caso, que é um chatinho. As questões mais difíceis que existem nas questões, assim, nas baterias de estéquio, são as questões de rendimento. O rendimento é chato, porque o rendimento, ele tenta enganar teu cérebro, a tua percepção. Quando vocês fazem, assim, as continhas na teoria, usando a tabelinha, a equação, como a gente tem feito até agora, parece que tudo funciona desse jeito, exatamente desse jeito. E na prática, queridos, não é bem assim. Existem vários complicadores desse processo. Por exemplo, pode ser que a tua máquina para fazer, sei lá, amônia não é muito boa. Pode ser que o químico que tenha feito a reação não conseguiu ajustar as coisas direitinho. Então, na prática, é muito difícil, sinceramente, de ter reações 100%. Reações onde todo reagente se transforma em produto. Isso não acontece assim, tá? Isso é muito importante. As reações na prática, elas às vezes são deficitárias. Tem reações que acontecem muito, muito pouco, graças a Deus. Tem reações na atmosfera, por exemplo, que maravilha, tem uma transformação bem limitada. Como, por exemplo, a transformação de ozônio em oxigênio. É uma reação que tem um rendimento muito, muito baixo, graças a Deus. Porque se tivesse um rendimento alto, se muito ozônio se transformasse em oxigênio, nós não teríamos o quê, pessoal? Camada de ozônio, pessoal. Então isso é muito, muito bom, entende?
A gente sempre tem que pensar que na prática as reações não são sempre assim idealizadas, lúdicas, com 100% de rendimento. Negativo, no way. Elas às vezes têm rendimentos pífios, super baixos. Então esse é o segundo caso da estequiometria. A gente chama de caso do rendimento. Rendimento. Ok? Eu vou dar um exemplo bem primitivo para tu entender. Tá? Vamos supor que vocês tenham na mão, tu tem na tua mão, um palito de fósforos. Assim. Aqui está o teu palito de fósforos, aqui está a cabeça do palito de fósforos. Se tu entender o rendimento, tu não vai ficar nervoso, não vai te apegar a decorebas, tipo, eu posso fazer a porcentagem no final, sempre deu? Sabe, as pessoas às vezes ficam tão nervosas depois de alguns exercícios, que são difíceis efetivamente, que entram em pânico. Eu não vou conseguir fazer. Consegue sim, calma. Precisa apenas ter o básico bem consolidado. Como isso? Imaginem um palito de fósforos. Imaginem agora que vocês vão queimar esse palito de fósforos. E depois da queima desse palito de fósforos, vamos supor que, obviamente, tu está segurando ele, né? Vamos supor que depois da queima tenha ficado assim, ó. Deixa eu colocar aqui para baixo. Tenha ficado assim o teu palito de fósforos. Presta bem atenção. Aqui. Tá vendo? Olha como é que ele ficou, ó. Desse jeito. Pergunta: o rendimento dessa reação química de queima da madeira foi de 100%? Não, porque senão tu ia ter uma queimadura de 3º grau no teu dedo. Porque afinal tu está segurando esse palito de fósforos, não concorda comigo? Então, isso é rendimento em reação química. 100% de madeira condizia com toda essa quantia aqui. Tá, isso é 100%. Essa quantia aqui condiz com 100% da madeira. 100%. Se no resultado final eu tivesse basicamente toda essa quantidade, esse comprimento de madeira queimado, tudo pretinho, carvão, aí eu teria 100% de rendimento. Mas como tu tá vendo aqui, não é 100%. Ficou abaixo, inclusive de 50%, né? 50% ficaria aqui, eu vou colocar aí uns 45% aproximadamente, tá? 40% só para ser justo. 40% de rendimento. Ou de rendimento, pessoal, ou de madeira não consumida. E essa é a minha pergunta para vocês. Qual foi o rendimento dessa reação? Exato. É isso que eu queria trazer à tona para ti. É muito comum na química eles te darem o antes e o depois. Tu tem uma quantidade inicial e essa quantidade é 100%. E ele te diz assim, olha querido, no final ainda restou tanto. Então essa diferença entre o que tu tinha no início e o que tu tem aqui no final vai indicar justamente o quanto a reação rendeu. Então eu vou colocar aqui em cima para ficar mais bonitinho, ficar mais didático também. Ainda sobrou 40% dessa madeira. Isso é uma sobra. Não foi consumido, sumido, desaparecido. Significa que todo o resto que o professor aqui queimou contigo, tá vendo? Olha o restinho aqui. Deixa eu botar em vermelho para chamar mais atenção. Todo esse resto aqui que a gente teve, tá vendo? Esse 60% aqui, 60%, indica exatamente quanto rendeu a reação, quanto foi consumido no processo. Dessa forma. Então, isso é o rendimento. Isso indica quanto rendeu. Rendimento. É basicamente o quanto foi consumido de reagente. E, consequentemente, o quanto isso gerou de produção. Então tem várias reações que na prática a gente percebe que tem rendimentos de 20%, 30%, 60%, 90%. Depende, isso não diz respeito a nós. Nós não temos como determinar isso. Nós podemos apenas calcular com base em informações dadas na própria questão. Então, em outras palavras, para tentar ser o mais didático possível, queridos, o rendimento nada mais é que o indicativo, um dado,
que determina o quanto aconteceu de reação. Ou seja, a quantidade de reagente que foi consumida, né? A quantidade consumida de reagente, reagentes, assim, e obrigatoriamente, né, consequentemente, a quantidade de produto formada, ou a quantidade formada de produto. Formada de produto. Por favor, isso vai te ajudar nas questões mais difíceis dessa matéria. Tem algumas que são realmente bem complicadas, mas vocês vão ver que para descobrir o segredo dela, tu precisa ter só essa frase que o professor acabou de escrever aqui embaixo, clara em mente, que não vai ter erro algum. Esse desenho que eu acabei de fazer para ti do palito de fósforos, bem estampado na tua cabeça, que não vai ter erro nenhum. Então eu vou provar isso para ti, olhando a questão aqui de baixo. E outra coisa, pessoal, quem sou eu para ter a forma única, exclusiva e correta para fazer uma estequiometria? Eu seria muito presunçoso, não tenho essa pretensão de forma alguma. Cada um pensa a matemática de uma maneira diferente. Eu aprendo muito com raciocínios brilhantes de alunos ao longo do tempo que me mostram caminhos que particularmente jamais teria visto, porque o raciocínio lógico desse aluno é bem diferente do meu, muitas vezes é muito mais bem desenvolvido e apurado do que o meu, que é limitado. Então a gente pode trocar muita ideia. Essa é a forma com a qual eu pensei o caminho da reação. Queria convidá-los a enxergar, porque, repito, não existe uma fórmula, existe um processo de preparo e de desenvolvimento lógico. Tudo bem? Eu consegui me fazer quanto a isso. Então, de novo, se tu decorar a forma como eu fiz essa questão, chegar na prova e fizer igual, não vai dar certo, necessariamente. Porque a questão é diferente. Então, ela vai te pôr em um outro contexto para uma resolução diferente. Tá? Então, por favor, façamos juntos essa questão. Ela é uma questão já a um nível um pouquinho mais difícil. A primeira coisa interessante de se ver nessa questão é o ajuste dos coeficientes. Se vocês observarem bem, na reação, a gente não tem o ajuste pronto, tá vendo? O número de átomos antes e depois não é o mesmo. Todo mundo consegue perceber isso, querido, sim ou não? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ajustar essa reação. Então, como é que eu ajusto a reação? Tu pode aplicar a regrinha do macho. Metal primeiro. Tá, então significa que eu começo colocando 1 aqui. Sim, tu vem aqui e coloca 1. 1. Tá, aí tu vai ter 2 ferros. Tá, então eu multiplico por 2 aqui. Pronto, o oxigênio não fechou. Vou ter 4 oxigênios dos produtos. 2 vezes 1 dá 2, mais 2, 4. E agora, o que eu posso fazer? Se tu quiser, tu pode multiplicar por meio aqui. Tá vendo? Quando tu multiplica por meio ali, tu não estás dizendo que tu tem a metade de um O2. Tu estás dizendo que tu tem a metade de uma quantidade de substância de oxigênio. Agora tu me acabou. Calma. Tu tem meio mol de oxigênio. E meio mol são 300 sextilhões de O2. Ou seja, tu não tem um O só. Entende? Então isso é uma projeção fracionária que tu pode fazer. É a mesma coisa que meia xícara de arroz. Meia xícara de arroz não é uma xícara cortada pela metade. Só preencheu aquela xícara com metade dos grãos de arroz. É isso que eu estou mostrando para vocês. Ok? Então, se tu quiser, tu pode deixar assim. É uma possibilidade. E uma outra coisa que eu quero ensinar para vocês é o seguinte, pessoal. Nem sempre eles vão falar sobre todos os componentes da reação. Essa é uma estratégia infalível para questões mais difíceis. Por exemplo, se eles falarem para você somente de 2 componentes, ajustem só os 2. Como assim ajustem só os 2? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem ferro aonde aqui? Só nesse e nesse componente, sim ou não? Então, se ele falar só sobre esses 2, tu não olha para o resto. Tu nem olha para o oxigênio. Tu esquece que ele está aqui. Porque ele não quer saber do oxigênio.
Ele quer saber apenas desses dois. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tenho 2 ferros aqui, obrigatoriamente, quantos óxidos de ferro 2 eu tenho que fazer? 2. Então aqui tu estabelece a proporção somente entre este e este, que é 1:2. E aí tu não te atucana. Tuas contas ficam pequenininhas. E o teu concorrente desavisado, ele vai seguir o protocolo de forma adestrada. Ele vai fazer todo o ajuste da equação que tem 40 e 10 componentes. Ele vai gastar 25 minutos só naquele pedaço. Sendo que a prova perguntou sobre 2 componentes e que tem uma fácil proporção entre si. Tudo bem? Então essa é uma estratégia. Agora, por exemplo, se o meio ainda é um obstáculo, pelo amor de Deus, isso não é um problema. Vocês podem fazer assim, ó, multiplica por 2 aqui, ok? Mesma coisa, aqui por 4 e aqui por 2. Pronto. Tu observa que a proporção é a mesma. Tá vendo? Ah, desculpa, por 1. Obrigado, querido. Por 1, dessa forma. A proporção é exatamente a mesma. Quer ver, ó? 4 não é 2 vezes maior que 2? 2 não é 2 vezes maior que 1? Então, ó, 1 não é, vamos fazer o contrário, 4 não é 4 vezes maior que 1, 2 não é 4 vezes maior que meio, 4 moedas de 50 centavos não fecham R$2? Exatamente. Então a proporção é a mesma. Tudo bem? Para a gente começar a engatinhar nos números fracionários, eu vou usar a proporção de baixo, em fração. Posso usar fração? Todo mundo consegue entender isso direitinho? Não é um obstáculo epistemológico para ninguém, cognitivo, tipo, fração consigo entender? Eu tô falando sério, falando muito sério, vocês não têm ideia, porque as dúvidas são bobinhas, mas é que estequiometria é bobinha, pessoal. Estequiometria não deveria nem ser ensinada em química, deveria ser ensinada em matemática, porque eu não faço nada de química aqui. Eu como químico, estou de mãos atadas, porque eu não sei nem como brincar aqui. Porque não tem, cadê a reação? A reação é secundária, o importante é a matemática. Tu tá entendendo? Estou me fazendo entender? Vamos lá então. Bom, fechou. Segundo passo. Determine o rendimento do processo. Essa é a pergunta. Tá, mas que processo? De obtenção do ferro metálico. Né? Mas cadê o ferro metálico ali, pessoal? Ah, pessoal. Pá, acho que eu tenho um oxigênio a mais ali. Ah, é verdade. Queridos, por favor, peço desculpas. Vocês poderiam, por gentileza, riscar esse oxigênio aqui? Pronto. Tá? E aqui, então, para fazer a correção, pô, não tinha visto isso. Me desculpem. Aqui, para fazer a correção, coloquem 3 meios, né? Agora sim. Tá? Porque a gente tem 3 oxigênios aqui e precisa de 3 oxigênios aqui também. 3 meios vezes 2 dá 3, tá? Se alguém quiser usar uma outra proporção, pode usar 2, 4 e aqui no caso 3. Seria a mesma coisa. Tudo bem? Por favor, risquem aquele oxigênio ali, porque senão a gente vai ter um erro. Na hora de fazer a questão, o professor se equivocou e botou um oxigênio a mais ali, não tinha visto. Peço desculpas. Ok? Então, ele quer saber... No processo de obtenção de ferro metálico, a partir da decomposição, marca isso para mim agora, pelo amor de Deus, de 1.000 quilos. 1.000 quilos é o popular o quê? Tu é caminhoneiro. Aí o cara te diz assim, querido, ó, faz esse frete para mim, tem 1.000 quilos de soja. Ah, tu tem 1 tonelada, isso é super importante. 1 tonelada de soja, no qual observou-se a formação de 560 quilos de ferro metálico. Tá, e agora, o que eu faço? Tu falou muita coisa, não consegui nem ler a questão. Então tá, eu vou ler bem devagarinho contigo. A pergunta da questão é, determine o rendimento. Essa é a pergunta da questão. Então eu quero saber o rendimento da reação, sim ou não? Isso ficou claro para todo mundo? Tudo bem? Por que ficou claro? Porque tu marcou. Já está destacadinho, tu já sabe qual é a pergunta da questão. Mas o rendimento do quê? Da reação de obtenção de ferro metálico. Isso aqui. Tá, então é rendimento da obtenção do ferro. Com o quê? Com a decomposição de 1 tonelada de hematita. Eu não sei o que é hematita. Tu não sabe o que é hematita? Quem é hematita ali, pessoal? Se é decomposição, quem é que sofre decomposição?
O reagente. Então, quando ele falou em decomposição, eu foco já no reagente. E de 1 tonelada de hematita. Pergunta, 1 tonelada é mol, molécula ou volume? É massa, parabéns. Então, antes de fazer qualquer coisa, tu vai vir na tua tabelinha MMMV e tu vai fazer assim, ó, massa, marca massa. Vem aqui em cima, marca hematita. A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir isso, ó, sem nem me atucanar. Eu vou descobrir a massa da hematita. O ferro, ele tem uma massinha de 56 gramas, arredondando, tá? Deixa eu colocar aqui para ti rapidamente. Ó, massinha do ferro, 56 vezes 2, porque são 2 ferros. O oxigênio é 16 vezes 3, porque são 3 oxigênios. Vai dar 112 mais 48. 112 mais 48 dá 160, sim ou não? Tá? Então a gente vem aqui embaixo, na linha que a gente escolheu, linha e coluna, que é importante, preciso desse valor. E esse valor, queridos, nada mais é que 160 gramas. Vai ser o primeiro número que eu vou usar nessa questão. 160. Ok. Me fiz entender, vocês entenderam isso sim ou não? Feito. Tá, mas com o que? Ele quer saber a decomposição de hematita para obter o quê? Oxigênio. Ele está te perguntando sobre o oxigênio, é isso? Não. Ele está te perguntando sobre quem? Ele te disse assim, ó, sobrou de madeirinha, entendeu? É a madeirinha dessa questão, ó, sobrou de ferro isso, ou obtive de ferro isso, na verdade, desculpa. Então ele está te dando o ferro como um comparativo, ele está usando o ferro como um gatilho para tu desenvolver essa proporção. Então eu não vou nem olhar para o oxigênio, estou nem aí para o oxigênio, eu quero saber do ferro. Esse é o de meu interesse, esse é o componente de meu interesse. Eu venho aqui e vou marcar. Ele falou em 560 quilos de ferro. Então eu venho aqui marcar o ferro. Ó, é isso que eu preciso obter. Esse valor aqui. Aí como é que eu faço isso? Uma barbada. Quem te dá essa linha é a tabela periódica. A massa molar do ferro é de 56. Só que, pelo amor de Deus, não esquece que tu tens ali, ó, quantos mols de ferro? 2 mols de ferro. Pronto. Essa tem que ser a primeira linha da tua regra de 3. Se ela não for, está muito errada. Tudo bem? Aí tu vai pegar essa linha. Eu vou pegar ela aqui pra ti, ó. Pronto, peguei. Essa é a linha. Peguei ela e coloquei aqui embaixo. Vou começar assim. Vamos lá? Ó, se 160 gramas, 160 gramas de hematita produzem 56 gramas de ferro, agora eu venho para a linha de baixo. E aí a gente tem uma infinidade de raciocínios diferentes. Foi um teste. Muito bem, parabéns. Vocês são geniais. 112 gramas de ferro. Muito obrigado, queridos. Deus conserve vocês. Aí aqui embaixo a gente tem um pequeno problema. O que eu faço ali? O que vocês fariam? Vocês têm 2 números na questão. Pode. Genial, pode ser. Mas deixa eu fazer uma pergunta para ti. Qual desses 2 números é mais fácil de fazer conta aqui? 1000 ou 560? Eu acho que 1000, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a metade de 112? 56. Tem os números 5, 6. Não tem os números 5, 6 aqui também? É muito mais fácil de fazer conta. Muito mais fácil. Daqui para cá vai aumentar. Olha só, vou te mostrar. Quer ver? O que a Giovana Caldeira falou sobre o raciocínio dela de então eu posso, por exemplo, pegar 1000 de hematita e botar aqui, ó, porque se 160 de hematita formam 112, 1000 quilos de hematita formarão X quilos de ferro. Aí eu posso ver, ó, essa quantidade de ferro eu obteria se rendesse 100%. Se eu obtive 560, X%. Pode ser. Mas também eu posso fazer o contrário para facilitar minha conta. Eu posso fazer assim, ó, 160 gramas de hematita produzem 112 gramas de ferro. Logo, 560 quilos de ferro eu só consigo obter com
X gramas de hematita. Ah, mas por que tu fez assim? Ué, porque eu não quero gastar meu tempo fazendo conta. E 560 é um número muito mais fácil para fazer continha do que, como a Giovana Caldeira falou, 1000. Eu faço essa conta aqui em 2 segundos. Agora com 1000 vou ter que demorar um pouco para fazer, vou sentar, fazer a casinha, dividir, e eu não quero fazer isso. Ah, eu não faço essa conta em 2 segundos. Querido, claro que faz. Aí eu não faço não. Faz sim. Olha para cá, tá pro zero. Pronto, passou. Qual é a metade de 112? 56, então seria a metade de 160. Qual é a metade de 160? Metade de 160. 80. Ah, mas não é 500. Isso, tem um zero a mais. Pronto, deu, passou. Viu só como é fácil? 800. Ah, mas tu pode usar quilo embaixo e grama em cima? Falei para vocês na correção do tema. Pode, desde que do outro lado tu também utilize quilo. Vai dar tudo certo. Mas e cadê a resposta da questão? Deixa eu ler com vocês isso então. Olha só. 160 gramas produzem 112 de ferro. Logo, para eu obter 112 de ferro, eu necessito do consumo de 160 de hematita. Portanto, para que eu obtenha 560 quilos de ferro, eu necessito do consumo de 800 quilos de hematita. Quanto de hematita eu tinha? 1000. Eu consumi os 1000? Não, eu consumi 800 de 1000. Quantos por cento é 800 de 1000? 80%. Então a gente vai chegar no mesmo cálculo, mesmo resultado, só que com vias diferentes. Eu acho muito mais fácil fazer a continha assim. Senão vocês podem fazer, ó, como a gente tinha pensado antes. Ó, 800 vai ser a minha resposta, né? Aí vocês fazem. Vou colocar aqui, ó. Se o rendimento fosse de 100%, haveria um consumo de 1000 quilos de hematita. Como houve um consumo de 800 quilos de hematita, é porque o rendimento foi de 80%. Afinal, 20% desse material não foi consumido. Ah, mas e por que não foi? Como eu falei para vocês, o equipamento, as condições, o humor do químico pode estar numa bad, né, ou da química, não conseguiu realizar a reação direitinho. Certo? Tá, mas eu não pensei assim, eu pensei assim, ó, se 160 de hematita fazem 112, 1000 farão X. Tu pensou certo também, querido, não tá errado, tu vai chegar no mesmo resultado. Só que isso condiciona teu cérebro a pensar sempre para a direita, entende? Como assim? Olha o que tu tá falando. Não, é verdade. Vocês pensam sempre assim, ó, daqui para lá. E tu não pensa que a recíproca é verdadeira também, daqui para cá. E aí tu começa a limitar o teu raciocínio. A nossa função aqui é abrir a cabecinha e não limitar a cabecinha. É diferente. Tu entende? Então eu posso fazer 160 vai dar 112, 1000 vai dar X? Pode. Tu vai obter um valor acima de 1000. E aí tu pensa, então significa que se o rendimento fosse de 100%, seria este. Como eu obtive isso? X%. Tu vai achar os mesmos 80%. Só que, como eu falei para vocês, por uma outra via, tá? Na minha opinião, um pouco mais trabalhosa. E minha função aqui é não dar trabalho para ti. Tudo bem, pessoal? Eu consegui me fazer entender, vocês conseguiram entender isso, sim ou não? Fez sentido isso? Ok. Todo mundo entendeu? Tá. Agora a gente vai entrar no que é, tipo, sei lá, propriedade da URGS. Esse aqui, o pessoal, quando tenta fazer, se atrapalha muito, acha muito complicado, tem um estresse terrível, porque a gente tem um problema conceitual nesse terceiro e penúltimo, digamos assim, caso especial da estequiometria. Para isso, eu estava pensando assim, como é que eu posso ensinar para o pessoal isso de uma forma bem didática? Vamos pensar assim, vamos pensar que vocês estão, sei lá, acendendo o fogão de casa. Tá? Eu acho que esse é um bom exemplo. Ou uma vela. Pode ser uma vela, mais fácil de desenhar. Vamos fazer uma velinha, ok? O que tem a ver uma vela com isso? Oração? É tão difícil assim? Calma, não. É fácil, tu vai ver. Só precisa entender uma coisa muito básica que às vezes nós, professores, achamos que fica implícito e não fica muito, não. Excesso ilimitante.
reagentes em excesso e limitante. Em excesso e limitante. Que é a mesma coisa que limítrofe, ok? A primeira coisa interessante aqui de se relatar é que se fala de reagente. Não está falando de produto, está falando de reagente. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples aqui, que ela é bem banal, tá? Vamos supor que vocês têm uma vela. Vocês sabem que o que queima na vela é a vela, né, pessoal? Não é o pavio, né? As pessoas acham que é o pavio, tá errado, né? O pavio é só para conduzir a chama. Foi pergunta da PUC até. O que queima na vela? Todo mundo marcou pavio, todo mundo errou. Não é. O que queima na vela é a parafina, que é um combustível. Conforme a chama vai esquentando, a parafina ela vai derretendo e vai volatilizando. O gás que volatiza alimenta a chama. O pavio serve apenas para conduzir a chama, para que a chama não se espalhe ou, enfim, né, queime aleatoriamente. Então, o que queima na vela não é o pavio, e sim a própria vela. Ela é que queima. Ele queima também, ele é carbonizado. Não é que ele seja bem menor, é que a combustão é muito incompleta e ele vira carvão. Né? Exatamente. Então ela não é uma combustão total e acaba virando carvão. Porque no pavio tem muito carbono junto, porque ele é celulose pura. Então é difícil de queimar celulose, como queimar madeira, é complicado. Como tem muito carbono, para conseguir transformar tudo aquilo em gás carbônico e água, tu precisa de uma quantidade de oxigênio absurda. Então tu não tem tanto oxigênio assim para queimar aquele pavio a ponto de transformá-lo em CO2 e água. Esse é o motivo pelo qual sobram cinzas em queimas de madeira e outros materiais. A celulose ela é um macropolímero que fica em torno de 1.000 a 3.000 monômeros. Então uma molécula de celulose é um troço gigantesco e ela fica muito condensada. Então o pavio é muito mais denso que a vela, digamos assim, a parafina. Por isso tu queima bem a parafina, não queima bem o pavio. Certo? Mas isso é uma coisa muito importante, pessoal. O que queima numa vela, repito, não é o pavio, né? O pavio ele só é um condutor assim da chama. O que queima na vela é a parafina, que é um hidrocarboneto, que fica aí na escalinha de C25H52. Com a chama que tu tem ali em cima, ele começa a esquentar e evapora. E os vapores da parafina é que geram justamente a queima da vela. A parafina está para a chaminha como o gás de cozinha está para a chama do fogão. É a mesma coisa, certo? Então, a minha pergunta ela vai ser muito bizarra e estranha. Isso é uma vela, ok? Quais são as duas coisas que estão queimando aqui? A vela, exatamente a parafina da vela, muito bem, ó. Vela, e a vela está reagindo com quem? Genial! Então, nos dedinhos, quantos reagentes a gente tem aqui? 2. Com o tempo, vamos fazer o tempo passar. Ó, o tempo está passando. Tá aqui o meu pires, assim, olha ali, tá ali a velinha. Acabou a vela. Fumacinha aqui. Por que acabou a vela? Tu tinha 2 reagentes. Ó, por que a chama não está acesa? A chama se mantém acesa conforme os reagentes vão reagindo. Conforme os reagentes vão reagindo, a chama se mantém acesa. Tem o poder da escolha. Por que a chama apagou? Porque acabou quem? A vela. Acabou o oxigênio mundial. As pessoas do planeta, putz, acenderam uma vela. Meu Deus do céu. Vou morrer sem oxigênio para respirar, sim ou não? Que coisa idiota. É a mesma coisa que tu vai encontrar aqui. Numa reação química, a quantidade estequiométrica nem sempre é exatamente a proporção necessária para a reação. Às vezes, um dos 2 reagentes, em comparação ao outro, está em uma proporção muito maior do que o seu reagente, não é? No processo. O seu outro reagente no processo. Como assim? Queridos, qual dos 2, na opinião de vocês, está em excesso? E se ele está em excesso, sobra oxigênio para as pessoas respirarem depois de fazer a toração? Sim, porque graças a Deus, ele está em excesso. Excesso, graças a Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta, depois que queimou toda a vela, sobra a vela?
Tá, então, destes dois reagentes aqui, qual dos reagentes que foi determinante para a chama continuar acesa? Foi o oxigênio? Foi a vela. Então, a velinha é o meu reagente limítrofe. Ele está limitante. Ele que limita a reação. É ele, a vela, o composto parafina, né? No caso, a vela é ela, né? Mas o composto parafina é a vela que limita essa reação. Não é no momento que o oxigênio do mundo acabar que vai acabar a minha chama. Não. Ó, limitante é a vela. Quando ela acabar, é que vai acabar a chama da minha reação. Isso ficou claro para todo mundo, queridos? Então, em outras palavras, o limitante, ele é o que conduz a reação. É ele que diz o quanto de reação vai acontecer, quanto eu vou obter de reação. E o excesso, ele sempre vai sobrar no processo. Portanto, sempre que as questões trouxerem para vocês esses termos, quem é o limítrofe? O limítrofe é o reagente que conduz a reação. É ele que manda ou determina a reação. Ele que determina quanto de produto vai ser feito, ele que diz quanto tempo vai durar a reação, porque ele é o que está em menor quantidade no processo. Eu tenho muito menos vela nessa reação do que oxigênio no planeta Terra, entende? Por isso, enquanto durar a vela, vai durar a reação. Então, sempre que vocês tiverem uma pergunta assim, determine quanto de produto vai ser formado? Tem que focar direto no limitante. É ele que limita a reação. O excesso não está nem aí. Excesso sobra, tem muito justamente com esse propósito. Então, determina a reação. E o excesso sempre sobra. Sempre vai haver sobra do reagente que está em excesso. Ok? Ele sempre sobra na reação. Ele não será totalmente consumido. Totalmente consumido. Sumido, desaparecido. Então, essa é a reação mais importante da aula de hoje para a URGS, pessoal. Essa questão vai cair, eu garanto para vocês. Tu não pode falar isso. Posso sim, posso sim. Eu te garanto isso, vocês vão encontrar. Consumido. E vão encontrar na URGS, inclusive. A URGS está vindo numa sequência de ano sim, ano não, ano sim, ano não, ano sim, ano não. Esse ano foi ano não, ano que vem ano sim. De reagente em excesso limitante. Muito provavelmente até a gente pode, vou ser presunçoso agora, acertar até a reação. Essa ela é super popular nesse quesito e eu vou mostrar para vocês. A fumaça é a fuligem. Né? Pode ter vários, digamos, motivos. Pode ser a fluidez da fuligem, condensação da água também que é produzido naquilo ali. Pode ser também o gás carbônico que está nesse meio. Mas a fumaça, ela é um coloide. Ela é uma mistura de quantidades grandes de água que acabam se coagulando formando gotículas. Obviamente tem gás carbônico junto, tem oxigênio que não foi totalmente consumido e também, por que não, fuligem que pode ter subido junto. Não, a fumacinha ele foi lúdica, só para mostrar mesmo no desenho que acabou a reação. Tudo bem? Bom, queridos, vamos fazer essa questão então? Se você entender essa questão, você entende qualquer outra questão sobre reagente em excesso e limitante. Afinal, só existe uma forma de reagente em excesso e reagente limitante. Vou mostrar aqui para vocês como isso funciona. Vamos lá. Diz assim, determine o reagente em excesso, o limitante e a massa de água oxigenada. Então são 3 perguntas que a gente tem ali, não é uma, são 3. Eu quero saber quem é o excesso, quem é o limitante e a massa de água. Então vamos marcar isso aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer. Determine o excesso, o limitante e a massa de água oxigenada. Tá, mas com o quê? Na reação entre 5 gramas de hidrogênio e 64 gramas de oxigênio. Então, vamos partir para a reação. Essa reação tu vai encontrar em vários exercícios, é uma reação super popular,
Façam comigo isso, por gentileza, queridos. Primeira coisa é o ajuste. Ó, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 hidrogênios, 2 oxigênios. Preciso colocar algum valor diferente de 1 ali? Não. Ela, graças a Deus, já vem prontinha, já vem toda ajustada. Eu vou ter, ó, 1 hidrogênio. Vou colocar aqui para ti, ó, 1 hidrogênio. 1 oxigênio. É uma 1 para 1 para 1. Maravilha. Tá. Ele só falou na questão inteira em gramas. Então, se ele só usou gramas para fazer a questão, a gente só vai usar gramas também. Então, eu vou pegar na minha tabelinha MV e vou usar só os gramas, ok? Vamos fazer juntos aqui, então, isso. Ó. Ele quer massa, massa, massa. Disso, disso e disso. Então, eu vou olhar a massa de todo mundo. Eu vou até a tabela e vou localizar as massinhas de todos os componentes dessa reação. A do hidrogênio é de 2 gramas por mol. A do oxigênio, 32 gramas por mol. E a da água oxigenada, 34 gramas por mol. Lembrando que a massa é a única linha que tu pode somar, né? Se tu somar ali a quantidade de gramas dos reagentes, tu vai obter exatamente a mesma quantidade de gramas dos produtos, tá? Então essas são as massinhas. Feito isso, essa vai ser a minha primeira linha da regra de 3. Eu vou ensiná-los agora a fazer uma regra de 3 um pouquinho diferente. Ela vai ser uma regra de 3 maior, tá? Vocês vão fazer uma regra de 3 estendida. Você vai fazer um upgrade. Você não vai fazer uma regrinha de 3 com 2 colunas e 2 linhas. Não. Você vai fazer uma regra de 3 às vezes com, sei lá, 10 participantes. E é isso que eu quero que vocês façam. O aluno que faz de maneira muito segmentada aqui, ele vai limitar a sua visão. Eu não quero que tu te limite, eu quero que tu progrida. É diferente. Então, esta vai ser a primeira linha da tua regra de 3. Tudo isso. A gente vai arrancar isso agora, ok? E vamos colocar aqui. Olha como é que tu vai fazer. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Pronto. 2 gramas de hidrogênio estão para 32 gramas de oxigênio, e estão para 34 gramas de água. Tá vendo que é uma regra de 3 que tem 3 participantes? Tá vendo? A pergunta da questão é, qual vai ser a massa de água oxigenada produzida? Então eu já sei onde é que eu tenho que botar meu X. Meu X tem que vir aqui. X gramas de água oxigenada. Tá vendo? Com uma quantidade de... E aí vem a sacanagem. Olha só. 64 gramas de oxigênio e, presta bem atenção, presta muita atenção, 5 gramas de hidrogênio. Alguém aqui está muito errado. Deixa eu ampliar isso para ti, porque vai te ajudar a enxergar quem está errado. Quem é que é a vela e quem é que é o oxigênio do planeta aqui? Ah, eu não entendo assim, mas tu tem que entender assim. Tu não pode dizer como eu tenho que entender. Sim, posso sim. Sou profissional, eu estudei muito para isso. Posso te dizer sim, porque eu sei exatamente onde tu vai errar. E o erro é o raciocínio segmentado. É não usar o teu dia a dia, não usar o que tem de mais básico, que é o nosso conhecimento de senso comum. O que tá falando? Ó, olhem para as proporções, ok? Essa aqui é a proporção correta. É igual a um bolo. 2 xícaras de farinha, 2 xícaras de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 cenouras, um bolo. 2 colheres de fermento, fica a dica. Tá? Um bolo. Tu entende? Tu bota tudo em sequência, então é assim que tem que ser. Então deixa eu te fazer uma pergunta. A quantidade de vezes que esse número aqui é maior que esse aqui, tem que ser exatamente igual embaixo. Tá vendo? Por exemplo, ó, 32 tem que ser 16 vezes maior que 2, não concorda comigo? Sim ou não? Então 64 tem que ser 16 vezes maior que esse número aqui. Ah, mas que difícil isso que tu fez. Mas é assim. Quer ver uma coisa? Olha que barbada agora que eu vou te mostrar. Qual é o dobro de 32? Ah, então eu tenho o dobro de oxigênio, sim ou não? O dobro de oxigênio pode consumir no máximo o dobro de quem? Hidrogênio.
E o dobro de hidrogênio é 5? Não. Tá entendendo? Eis o segredinho do reagente em excesso ilimitante. O 5 está muito errado. Esse 5 aqui não pode ser 5. Isso aqui está incrivelmente errado. Porque 64, na verdade, não vão consumir 5. 64 vão consumir 4 gramas de hidrogênio. E isso vai me dar um excesso. Vai me dar um excesso de 1 grama de hidrogênio. Eu vou ter 1 grama de hidrogênio em excesso, que não vai ser consumido nesse processo. Porque tem mais hidrogênio do que precisa. O aluno desatento vai olhar, que idiota, 5 é menor que 64. Excesso de oxigênio. Não, nada a ver. Porque a massa, ela é correspondente à substância. Algumas substâncias são mais leves e outras são mais pesadas. Jamais façam esse raciocínio. O raciocínio correto é, olhem para a proporção. Vejam como eles estão organizados. A proporção que tu tem em cima, ela tem que ser replicada embaixo. Proporção não significa o número, e sim a quantidade de vezes que um é maior que o outro, digamos assim. Isso é proporção. Então, queridos, se aqui eu tenho 32 para 2, 2 para 32, embaixo eu tenho que ter 4 para 64, 64 para 4, e não 5. Então eu vou ter uma sobra de hidrogênio. E o que vai acontecer com o hidrogênio? Que é a aflição que muito aluno nutre, né? Meu Deus, e agora sobrou 1 grama de hidrogênio, o que fazer? Calma. Que bom que sobrou oxigênio para as pessoas respirarem depois da tua oração. Graças a Deus. Ele simplesmente vai sobrar, ele vai ficar lá, ele não vai fazer mais nada. Por que ele não vai fazer mais nada? Tem o outro reagente para ele consumir? Não, não tem mais reagente para ele consumir, então ele não tem o que fazer. Tá, e quanto que eu vou fazer de água oxigenada? Eu acho que tu sabe a resposta. Vamos ver? Se 32 gramas de oxigênio fazem 34 gramas de água oxigenada, 64 que foram totalmente consumidos, 64 não é o dobro? Vai fazer o que aqui então? O dobro. Qual é o dobro de 34? 68. Exatamente. Então teu X aqui, queridos, vai ser igual a 68 gramas de água oxigenada. Eis uma das questões mais difíceis que tem em estéquio. Reagente em excesso, reagente ilimitante. É sempre assim. Vocês vão encontrar algumas que são bem difíceis por causa dos números. A minha sugestão é, respira fundo, bota todo mundo exatamente como eu fiz e ativa o teu raciocínio lógico. Olha para o de cima, olha para o de baixo. Vê os numerozinhos mais fáceis de fazer proporções matemáticas. Isso vai te ajudar muito a resolver essa questão rapidinho, brincando. Tudo bem, queridos? Eu consegui me fazer, vocês entenderam isso? Oi, querida. Da reação que ele tira, né? Exatamente, querida. A Giovana Caldeira falou algo muito importante. Não é a lá vão ter, entendeu? Tipo, o maior é o excesso, o menor é limitante. Pelo amor de Deus. Vai depender sempre da estequiometria da reação que ele vai te dar. É ela que vai te conduzir à proporção correta no processo. Tudo bem? Queridos, eu me fiz entender, tranquilo aqui, todo mundo entendeu isso? Ok, então agora a gente vai para o último caso particular, o último, que na verdade não é um caso novo ou algo assim, são as reações consecutivas. Muitos processos químicos, eles são processos que demandam, pessoal, várias etapas. Vocês estudaram respiração celular em biologia já? Pô, respiração celular acontece, tipo, pronto, respirei, uma vez só, é horrível. Ciclo de Krebs, 3 etapas, conversão em ácido pirúvico, tem horrores de coisas, tem o ANAD, NAD+, NADH, tem muitas etapas, é muita substância envolvida. Portanto, vocês bem sabem que, como as coisas são mais complexas do que parecem ser, na prática isso se replica também. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora as reações consecutivas. Elas são particularidade do Enem. O Enem gosta de reação consecutiva. Tem várias formas de fazê-las, eu não sei qual vocês vão preferir. Eu não gosto de fazer com sistemas, algumas pessoas preferem sistemas aqui. Eu prefiro só olhar e ler como se fossem 2 processos encadeados. Como assim? Deixa eu te mostrar aqui em cima. Dá uma olhadinha para essa reação.
Isso aqui, se forem reações consecutivas, condizem no seguinte. A reação de cima formou a de baixo. Tudo bem? A de cima formou a de baixo. Ou seja, eu comecei aqui em cima e parei aqui embaixo. Aí vem a minha pergunta. Queridos, é possível tu ter 3 potássios aqui e 2 potássios aqui? Não. Então a gente precisa ajustar. Se eu tenho 3 potássios aqui e 2 aqui, eu tenho que fazer esse ajuste. Não posso ter essa proporção. Porque o número de potássios que iniciou a reação tem que terminar a reação. Então eu vou começar a fazer eventuais ajustes para poder fazer essa reação como um todo. Ah, como assim eventuais ajustes? Tu começa aqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse um K3PO4 aqui, um só. Um K3PO4 significa que aqui eu teria que ter, 3K também. Tá vendo? Porque eu tenho 3K aqui. Por que tu pegou um potássio para fazer isso? Eu estou seguindo a regrinha do macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Eu comecei ajustando os metais. Ok? E aqui, então, para que eu tenha 3, eu posso ter um númerozinho fracionário. E esse número é 3 meios. Pronto. Tu já fecharia a questão desse jeito. Ah, meu Deus do céu, mas ficou muito difícil. Tu pode, se quiser fazer com números inteiros, não tem problema. Tu poderia, fracionário, baixo astral. Calma. Multiplica por 2. 2, assim. 2 vezes 3 dá quanto? 6. Aí acerta primeiro o potássio. Aí tu multiplica por 6 aqui. Viu só? E aí, que número vezes 2 dá 6? 3, pronto. Passou. Viu só? Agora a gente vai ajustar os demais componentes. 2 fosfatos, 2 fosfatos. Tá? Aí o que eu tenho mais agora? Tá, fechou. K aqui. Aqui também tem que ter 6, né? 6Ks aqui. E aí aqui em cima, para a gente fechar, como eu tenho 6 hidrogênios aqui em cima, eu preciso de 6 hidrogênios aqui, vezes 3. Fechou. E as aguinhas aqui também, eu vou precisar de 3, 6. Vou ter que ter 6 aguinhas aqui também. Fechou. É uma possibilidade. Oi, Bruninha. Perdão, o professor é muito perdido. Eu não sei se eu estou confundindo, mas eu aprendi que sempre que tem mais de uma reação, eu teria que somar 3 aqui. Daí, no caso, não daria pra gente fazer, eu olhar a primeira linha. Daí eu vou fazer o ajuste. Sim. Eu olhar a segunda linha e depois eu somo as duas pra ver qual é a reação global. Isso, exatamente. Esse é o segundo jeito que eu vou ensinar a vocês, que é o jeito dos sistemas. Assim parece meio complicado. Tanto faz. Vocês podem preferir fazer da forma que vocês quiserem. Olhando as duas reações, sabe? Sim. Eventualmente, porque a segunda forma com a qual eu vou ensinar vocês é fazer um sistema. Sistemas são somas de reações. Por que eu tenho um certo pé atrás com o sistema? Algumas reações que vocês vão fazer, elas são reações distintas. Por exemplo, a de cima tem um componente só que vai ser vista na de baixo, e aí tu não vai conseguir fazer o teu sistema. Isso me preocupa um pouquinho. Então, nem sempre o sistema vai ser, digamos assim, aplicável. Nem sempre somando as equações tu vai achar uma equação global. Não sei se eu me fiz entender. Porque às vezes, algumas etapas elas apresentam reagentes que não são importantes na segunda etapa. Então só alguns reagentes continuarão na questão. No caso do sistema, eu não vou cortar esse sistema. Aí tu não vai ter como cortar todo mundo, exatamente. É isso que eu quero dizer para vocês. Nessa aqui dá? Dá sim. Então, qual é a segunda forma de fazer isso? Vou mostrar para vocês aqui uma segunda forma. Ok? Vocês podem fazer isso. Posso apagar aqui? Posso apagar? Tá. A segunda maneira de fazer isso, pessoal, é fazendo um sistema. É fazendo aqui do ladinho, um sisteminha que consiste em somar as equações. Quando tu vai somar equações, tu está fazendo a mesma coisa que tu faz em matemática. É como se isso aqui fosse uma igualdade. E se tu somar todo esse lado igual à soma de todo esse lado, quem está igual em lados opostos pode passar para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Que difícil isso. Não. KOH igual a KOH, somando as duas equações.
Se esse KOH passar para o outro lado, não vai ser menos KOH? Assim? Ó, KOH menos KOH dá quanto? Quanto é que dá x menos x? 0x. É por isso que as pessoas falam em quem está em lados diferentes da igualdade pode cortar. Eu não gosto... Tchau, Luísa. Eu não gosto que as pessoas falem isso porque o aluno não entende que cortar significa subtrair. E aí tu vai ter equações, às vezes, que são prontas e com coeficientes diferentes, e aí tu vai tentar cortar. E aí o aluno vai lá só e corta o componente. E tá errado. O cortar vem de subtrair, porque tu está somando reações. E se tu está somando reações, tu soma tudo que está de um lado a tudo que está do outro lado. É isso que tu faz. Tudo bem? Eu me fiz entender nessa fala, vocês entenderam isso? Todo mundo entendeu que fazer um sistema é somar as equações que vocês têm? Ok. Então, como eu te mostrei, ó, KOH, tu pode fazer essa subtração aqui. As águas, aqui, tem água aqui, pode fazer essa subtração aqui. Aí tu vai ter, ó, K2O mais H3PO4, dando K3 aqui, KOH, né? Mais K3PO4. É uma possibilidade de fazer essa questão também. Agora ajustem ela desse jeito. Ah, perdão. Desculpa. É verdade. K3PO4. Obrigado, querido. A gente já havia cortado. Pronto. Agora eu tenho as substâncias, né, que sobram, digamos assim, nesse processo. E a gente pode fazer o ajuste. Ó, se eu tenho 3 potássios aqui e 2 aqui, a gente vai fazer como a gente havia montado antes. Podemos multiplicar por 2 essa parte. Vai dar aqui 6, então posso multiplicar por 3. Eu ajusto aqui o K2O e o H3PO4. Vai precisar aqui de 2. Tá, mas e os hidrogênios? Pois é, isso que eu queria falar para vocês. Se vocês fizerem esses ajustes desse jeito, às vezes, vocês infelizmente não vão ver todos os componentes da reação. Por exemplo, se eles perguntassem para você sobre as águas, tu não conseguiria fazer a questão desse jeito. Se eles perguntarem apenas sobre o ácido fosfato de potássio e sobre o óxido de potássio, tu consegue fazer a questão sem problemas desse jeito. Então depende muito de quem eles perguntarão, entende? Qual é a substância de interesse. Mas dessa forma eu consigo ajustar apenas as substâncias de interesse. Tudo bem? Eu consegui me fazer entender? Então, os coeficientes, tanto faz se vocês fazem assim com soma, tá? Particularmente eu não gosto de fazer com soma, pelos motivos pelos quais eu falei. Eu prefiro fazer um por um e ajustando com calma. Muita gente prefere fazer por soma, é só somar, quem está em lados opostos pode subtrair. O único, porém, como eu disse para vocês, é quando não tem ajuste, quando algum participante não continua, não persiste, né, na equação de baixo, e isso pode dar alguns pequenos problemas de interpretação. Certo? Então, vamos lá, vamos ver qual é a pergunta da questão, para ver se a gente consegue fazer só assim. Ó, qual é a quantidade... Eu vou colocar ali os coeficientes que a gente tinha colocado antes, tá, pessoal? Só para a gente manter as duas formas ali para vocês verem, ok? Tá aqui, ó, 2 aqui no K3PO4, daria 6 aqui, ok? 2 aqui, dá, então, 6 águas, na verdade, né? 6, mas são 6 aguinhas, são 6 OH, 6 hidrogênios. 6 aguinhas aqui, tudo bem? Se eu pus 3 ali, por favor, corrijam, me desculpem. Ali em cima vocês vão ter 6 KOH. Aqui, então, tu vai precisar de 3 H2O. E aqui em cima tu vai ter os teus 3K2O. Então, para que tu faça essa soma e veja a equação global, como a Bruna falou, tu precisaria fazer esse ajuste antecipadamente, para descobrir que aqui no processo a gente teria uma sobra de 3 águas aqui desse lado. Sim, no caso, tipo, eu não faria o jeito, eu acertaria os coeficientes e depois eu cortaria, entendeu? Sim. Sim, ok, exatamente. Eu acho que assim, a água vai ficar igual, não vai? Vai sobrar 3 águas aqui, vocês conseguem fazer, sem problema algum. É.
Não tem problema algum, tanto faz. A forma com a qual vocês vão associar as substâncias não é indiferente. Porque, tecnicamente, como ele vai te perguntar somente sobre um ou outro componente, só precisa olhar para os dois. E como as reações são encadeadas, por exemplo, ó, 3 águas aqui, ou 6 KOH estão para, enfim, deixa eu pegar um outro, aqui, ó, 3 águas aqui da primeira estão para 2K3PO4. Então tu pode olhar os componentes de forma estanque, separada, porque a reação já está balanceada. Não tem necessidade de fazer nada mais, né? Mas sim, não tem problema, pode fazer o sistema para descobrir a reação como um todo. Ó, deixa eu me fazer entender. Vamos lá. Ele te diz assim, ó, qual será a quantidade de matéria de K3PO4 em mols formada a partir do consumo de 2 mols de K2O? Então ele falou em mols de K2O e ele quer saber quantos mols de K3PO4. Tu poderia simplesmente pegar esses dois componentes aqui, é o que a gente estava discutindo antes, né, sobre o sistema ou não. Pega esses dois componentes, ó. 3K2O, 2K3PO4. E tu pode usar isso como a margem da tua reação, ó. Tu pode fazer dessa forma, tá vendo? Sem precisar te preocupar com nenhum outro componente, como a gente já havia conversado anteriormente. Porque se eles estão perguntando somente sobre esses dois, a gente pode focar apenas nesses dois para fazer as nossas relações. Dessa forma. Então, como a proporção é de 3 para 2, a gente sabe que 3 mols de K2O estão para 2 mols de K3PO4. Logo, se ele está me perguntando consumo de 2 mols desse cara aqui, dessa forma, isso vai dar X mols de K3PO4. Resolvendo essa continha, meu X vai ser igual a 4/3. Dessa forma. De mol. Tudo bem?